No conteúdo anterior, nós falamos sobre os benefícios da Caixa, né? Mantendo agora a nossa sequência, nós vamos ver agora os pontos de análise, que são pontos que muitas pessoas ficam com medo, muitas pessoas têm receio, muitas pessoas às vezes desistem do negócio por falta de entendimento, por falta de esclarecimento, não é isso? Então aqui a minha função é estar aqui te ajudando a entender melhor. Então, duas negativas que as pessoas falam muito é sobre não poder visitar o imóvel, né? O imóvel que veio de leilão, você não tem essa possibilidade de entrar dentro do imóvel. Se nesse imóvel quem mora hoje é um parente seu, um amigo seu, ou é você mesmo, aí é outra história. Mas no grande padrão não é. Não é isso? Então, a Caixa Econômica ela não detém a chave desse imóvel. Não vai existir um momento que o banco vai te dar a chave do imóvel para você entrar. Não, nada disso. Entendeu? Isso aí tem a vida lá no processo de desocupação. Então, nesse processo do imóvel que você não pode visitar, muita gente trava. Mas aí eu pergunto para você, você não pode entrar dentro do próprio imóvel, tudo bem. Mas você pode ir na rua, você pode ir no bairro, você pode visitar o condomínio em volta, você pode ter uma análise por fora de ver como é que tá. Se for casa é mais fácil ainda. Mas no caso de apartamento, você já pode estar dando uma olhada no entorno, no condomínio, como é que tá, se está viável, se está agradável, se não está, você pode sondar isso com o porteiro, né? Lá no nosso treinamento a gente tem várias técnicas que a gente consegue usar para poder nos dar uma visão melhor de como está esse imóvel. Então o pessoal fala assim, Leonardo, mas comprar esse imóvel ocupado não é ruim? Eu vou falar para vocês. Eu já tive mais problema com imóvel desocupado do que com imóvel ocupado. Porque o ocupado, em relação à pessoa, não, né? Lógico que isso aí dá mais problema à pessoa ocupado. Eu digo em relação à estrutura do imóvel, do você visitar o imóvel. Eu quero saber se o imóvel não está todo quebrado por dentro. Então, a maioria dos imóveis que a gente já pegou aqui, que estavam desocupados, estavam em boas condições. Mas se o imóvel estiver na condição de abandonado, tipo, o cara estava morando no imóvel e tem 15 dias que foi embora. Beleza, eu entendo esse como um imóvel desocupado, tá? Para ficar claro. Esse imóvel desocupado, tranquilo, a maioria das vezes ele está em boas condições, você não tem muito problema com isso. Dificilmente, por quê? Porque ele habitava. O que acontece muito é ele largar lá um monte de coisa velha. Era uma cama que não quis levar na mudança, umas roupas, planta, um monte de bagulho. Isso acontece, faz parte do jogo, né? Agora, o imóvel na situação de abandonado, tipo assim, o imóvel não mora mais ninguém nesse imóvel já há 6 meses, um ano, que esse imóvel está fechado e ninguém aparece aí. Eu vou falar para você que eu tenho mais medo desse imóvel, porque provavelmente ele pode não ter nem condições de habitação. Então, de repente, você vai ter que trocar fiação, vai ter que fazer muita obra, entendeu? Então, são todos esses detalhes que a gente vai pegando com o tempo, que a gente vai colocando isso tudo no treinamento, para poder facilitar esse teu entendimento. Parece uma coisa boba, né? Mas esses detalhes, no final, é que fazem muita diferença. Às vezes, é uma diferença dessa aí que tira ou bota o dinheiro no seu bolso na hora da lucratividade. Tá ok? Agora vamos para o segundo mito. O segundo mito é imóvel ocupado. Antigamente, quando a gente falava em imóvel ocupado de leilão, a gente tinha muito aquele problema do leilão judicial, que eu já falei com vocês lá no início, né, dessa apresentação aqui. No judicial realmente era um problemático, porque às vezes era briga de família, às vezes era briga de empresa, era sócio brigando com sócio, né? Era pai que falecia e deixava o imóvel para os filhos e ficava aquela briga, o imóvel é meu, o imóvel é seu, e aí ganhava e o outro não queria sair. Então tinha muito problema em relação a isso. Porém, a gente não está falando aqui desse tipo de leilão, desse tipo de imóvel. Nós estamos falando aqui do imóvel que veio do extrajudicial, o imóvel que veio de um financiamento imobiliário. Esse imóvel, ele responde pela lei de alienação fiduciária. E pela lei de alienação fiduciária, você pode ir lá conferir, pode pesquisar aí no Google, e você vai ver lá prazo de desocupação. Na pior das brincadeiras,
no pior cenário, vai ter que se contratar um advogado e fazer a desocupação desse imóvel, que dura mais ou menos uns 60 a 90 dias. Pela lei, até 60 dias, tá? Mas já tivemos casos aqui de atrasar um pouco para lá e para cá e demorar um pouco mais. Como também já tivemos vários casos que desocupou antes, em relação a esses processos de desocupação de imóvel de leilão extrajudicial. Então entenda, o leilão é extrajudicial de um imóvel que veio do leilão extrajudicial. Porém, o processo de desocupação é judicial, porque você vai acionar o juiz para executar uma liminar para desocupar esse imóvel. Então o que acontece? Você tem que saber ali alguns detalhes dessa desocupação, referentes a agendamento, a tudo, então você tem que entender um pouquinho disso aí, mas não é nada muito difícil. E nós temos os processos de desocupação extrajudicial, que é onde a gente não envolve o juiz, é onde a nossa equipe vai lá e negocia com a pessoa, conversa, manda carta, dá um jeito. E a gente consegue muitas vezes negociar essa desocupação pacífica com a pessoa, sem ter grandes problemas, entendeu? Mas isso são coisas que a gente foi sendo capacitado ao longo do tempo, de tanto fazer, a gente foi aprendendo, foi vendo que dá certo, foi negociando e tá tudo bem. Mas vamos falar da parte que incomoda, né? Que é a parte de valores. No primeiro ponto de análise, eu já falei com você que em questão de estrutura do imóvel, eu não vejo grande problema. A maioria dos imóveis você vai ter sempre que fazer alguma coisa, uma pinturinha, um conserto de um piso, às vezes uma torneira, mas não esquenta não, que até o imóvel que você comprar que não é de leilão, você vai ter que fazer sempre alguma coisa, não é isso? Então, não vejo muito problema com isso. É realmente só mais a insegurança e o desconforto da pessoa de não entrar no imóvel antes. Mas no ponto da desocupação, que é o que a gente está falando agora, é o seguinte, não tem esse mito todo de que vai demorar muito. Entendeu? Isso já foi há muito tempo atrás. Desde que a lei de alienação fiduciária veio dar essa ajuda para o mercado imobiliário, facilitou muito. Até porque quando você tem uma dificuldade de desocupação desse imóvel, de negociar esse imóvel de leilão, o banco entende que é mais prejudicial para ele, porque ele vai ter que ficar com esse imóvel durante muito mais tempo, não é isso? Então também ele aumentava as taxas de juros, ele aumentava a taxa de risco e o financiamento imobiliário acabava ficando muito caro. Depois da lei da alienação fiduciária, favoreceu exatamente um seguro mais barato, um financiamento mais barato do imóvel, e a tendência é que cada vez isso seja mais prático, mais ágil, que funcione bem. Então, a nossa experiência aqui não tem tido problemas em relação a imóveis ocupados na hora de você comprar, tá ok? Outro detalhe que eu vou aproveitar e falar aqui é o seguinte, muitas vezes você vê lá na Caixa Econômica dizendo que o imóvel está ocupado, e quando você chega lá, de repente ele nem está mais. Então, por isso que a gente tem todo um processo de captura desse imóvel, tem todo um passo a passo, até para poder identificar isso. Identificar, inclusive, se a pessoa tem intenção de sair do imóvel, se vai dar problema. Entendeu? Isso são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Outro ponto aqui que a gente vai falar é a questão de valores, né? Questão de valores do imóvel ocupado. Hoje nós temos aqui 3 advogados que fazem uma parceria boa com a gente, que quando a gente precisa fazer esse tipo de ação, eles já estão acostumados, a gente já dá mais ou menos a orientação do que a gente precisa, e eles fazem essa desocupação. Vai variar um pouco em relação à situação do imóvel, mas o imóvel popular, um imóvel de mais ou menos até uns 400 mil reais, esse processo de desocupação vai variar entre 10 a 15 mil. Agora vamos lá, se você comprou um imóvel popular, um imóvel baratinho, aquele de 300 mil reais, só que você pagou 150 mil nele, se você gastar mais 10, 15 mil,
e você consiga desocupar ele, não está valendo? Se você gastar ali mais 7, 8 mil para dar uma pintura e arrumar esse imóvel, também não está valendo a pena? Entendeu? Então, são esses pontos que você tem que prestar atenção. Você, por um lado, tem um risco muito baixo, mas ele é muito fácil de solucionar, porque o desconto que você está tendo no imóvel é tão alto que paga essa possível despesa com muita facilidade. Tá ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, você faz sua pergunta aqui e tira suas dúvidas conosco, tá bom? Obrigado e até o próximo conteúdo.